Eu comecei a estudar no ano 2013, no começo de 2013, porque eu trabalhava numa empresa privada e eu fui demitida na época e eu joguei toda aquela minha vontade de crescer nos concursos públicos. Só que eu comecei a estudar para concurso de bombeiro. Eu na época era bem gordinha, perdi quase 20 quilos e não saiu o concurso dos bombeiros, eu resolvi estudar para outros concursos. Eu fiz agente de trânsito de Pojuca, fiz agente de trânsito de Jaboatão, fiz guarda municipal de Jaboatão, mas infelizmente eu não passei em nenhum deles. Porque eu não tinha, como é que eu vou explicar? Eu não tinha uma formação fixa, uma boa formação para estudo de concurso. Então foi aí que eu resolvi estar para concursar a Guarda Municipal do Recife. Teve a primeira prova. Infelizmente eu ia levar ponto e corte e felizmente o concurso ele foi suspenso, na época mudaram a data da prova. Foi aí que eu vi a luz no fim do túnel e conheci a Amanda. Fiz a isolada dela de Direito Penal. E assim, para mim foi a salvação de tudo, porque na época eu fiz também o concurso da PM da Paraíba. E eu só errei uma questão de Direito Penal e Processo, com as aulas dela. E assim, eu fiz um curso regular também com ela de Processo Penal e eu só errei uma questão. Então assim, aquilo para mim foi fantástico, maravilhoso. E na Guarda Municipal do Recife, eu só errei uma questão de Direito Penal, porque era um bloco dividido entre Constitucional e Direito Penal. E eu só errei uma questão. Então assim, para mim foi maravilhoso. Foi a melhor coisa para mim, foi essa isolada que foi o divisor de águas. Atualmente eu estou estudando para concurso de Polícia Civil, estou terminando minha faculdade agora e para mim penal é a matéria mais importante junto com o processo, que são as duas matérias que a professora ensina. E eu continuo estudando, eu fiz uma isolada com ela em 2014 e continuo estudando até hoje pelos áudios e pelo caderno. Eu lembro que eu perdi o caderno da professora, eu esqueci no cursinho que eu fiz, enfim, não preciso dizer o nome, mas eu perdi em sala de aula. E eu fiz uma promessa. Eu fui pagar a promessa lá no Morro da Conceição, porque o caderno de penal é muito importante para mim. É extremamente importante, porque eu não sei se as pessoas já tiveram aula com a Amanda, mas ela faz um quadrinho maravilhoso. Ela divide o conceito analítico de crime e é um quadrinho que começa em culpabilidade, ela bota do final para o começo e não tem como você esquecer. Eu não esqueço mais. Então, para mim é importante, eu vou fazer outros concursos e penal para mim é uma matéria de extrema importância, que eu estudo até hoje pelo caderno dela. Minha gente, vocês não têm noção, eu tinha muita dificuldade em direito penal. Era uma matéria que eu tinha extrema dificuldade, processo nem tanto, mas direito penal eu lembro que quando eu abri a prova da Guarda Municipal, a primeira que teve, eu abri a prova, eu disse, meu Deus, eu não sabia de nada. Eu só acertei uma questão na primeira prova e na segunda eu só errei uma, é para você ver como as coisas aconteceram. E na segunda eu disse, essa é a minha chance, é a chance que eu vou passar, agora eu vou passar. E foi quando abriu a isolada e eu resolvi fazer e foi um dos melhores investimentos que eu fiz. Porque realmente a matéria de Direito Penal para a prova da Guarda Municipal foi chave, foi para fechar com chave de ouro. Hoje eu sou servidora pública municipal, sou guarda municipal do Recife, com muito orgulho, agradeço muito a Deus por isso, agradeço muito a Amanda também, porque sem ela nada disso seria possível. Quem tiver alguma dúvida pode procurar ela, tem o Loucos, tem a página dela no YouTube, tem as isoladas, eu recomendo muito, o quadrinho dela é fantástico e eu agradeço por tudo. E os próximos objetivos, eles não morreram aqui, continuo estudando para concurso e se Deus quiser eu vou passar na Polícia Civil. Nós vimos o depoimento de Andresa, né? Andresa, eu não vi, professora, eu cheguei depois, meu Deus, e agora? Eu perdi o depoimento. Não se preocupa, no final nós vamos soltar novamente o depoimento de Andresa para você ver o quanto é importante o estudo direcionado. O concurso que a Andresa fez, o primeiro levou ponto de corte. Na verdade, ela só acertou uma questão da minha disciplina, uma questão de direito penal. E aí, quando ela foi estudar comigo direito penal, o concurso ele foi refeito porque acabou sendo anulado e ela acertou praticamente todas as questões, ela só errou uma questão de direito penal. Então veja a diferença de um estudo direcionado, de um estudo sério, comprometido, pode fazer na tua vida. Sabe por quê? Porque aqui no Loucos por Direito Penal,
Eu não quero que você fique infinitamente preso no cós da minha calça, não, como criança, não. No Loucos por Direito Penal, nós vamos te preparar para caminhar sozinho no estudo de Direito Penal. E se você decidir continuar estudando com a professora Amanda, é por decisão sua e não por necessidade. Porque aqui no Loucos você vai aprender o raciocínio correto para estudar e aprofundar aí teus estudos em Direito Penal. Vamos começar, todo mundo com as questões. Vamos para a questão de número 1, ok? A questão de número 1 vai dizer o seguinte: com relação à tentativa, à desistência voluntária e ao arrependimento eficaz, assinale a opção correta. Ele quer a opção correta. Ótimo. Vamos lá. Tiago, Eduardo tá falando, o sinal do vídeo está com a melhor transmissão pelo YouTube. Então, vocês vejam aí se fica melhor pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook. Vamos para a questão. Carlos, fica de olho aí, certo? Qualquer coisa você me avisa. Vamos repetir então a leitura da primeira questão? Com relação à tentativa, à desistência voluntária ou arrependimento eficaz, assinale a opção correta. Letra A. No arrependimento eficaz, o agente interrompe a execução do crime. Na desistência voluntária, o resultado é impedido após o agente ter praticado os atos. Meus amores, quando a gente está falando de desistência voluntária e arrependimento eficaz, nós precisamos do quê? Da legislação. Então, pega a tua legislação, abre no artigo 15 do nosso Código Penal. O nosso artigo 15 vai falar da desistência voluntária e do arrependimento eficaz, ok? Lembra de uma coisa, a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, eles são conhecidos, são chamados de pontes de ouro, ok? Pontes de ouro por quê? Porque o indivíduo, ele não vai responder pelo crime tentado. Ele vai responder apenas pelos atos já praticados. Mas eu quero que você entenda uma coisa de extrema relevância. Muito importante o seguinte: a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, eles estão no mesmo artigo, no mesmo tipo penal, lá no artigo 15 do nosso código, mas eles são institutos diferentes. E se a prova trocar o conceito, a alternativa estará errada. Você precisa saber que são institutos distintos, mas que compartilham a mesma consequência jurídica. Se você quiser, dá tempo de anotar. Vocês estão agora numa aula particular. A desistência voluntária e o arrependimento eficaz descaracteriza a tentativa. O agente, ele não vai responder por tentativa, vai responder apenas pelos atos já praticados. E qual a diferença dos dois institutos? Bora lá. Na desistência voluntária, o agente, ele inicia a execução do crime. E, durante a execução, ele resolve parar. Durante a execução, ele desiste voluntariamente de prosseguir nos atos de execução. No nosso workshop, vocês vão ver e vão ter isso bem detalhado, certo? Então, ele vai começar a execução e vai desistir. Desistir voluntariamente. Se ele desiste voluntariamente quando podia continuar, eu tenho a desistência voluntária. Por favor, grifa nesse teu artigo 15, voluntariamente. Porque basta que ele desista de forma voluntária para ser beneficiado com a desistência voluntária. Agora, lembra que o resultado ele não pode acontecer. Por quê?
Porque se ele está esfaqueando a vítima, ele desiste de prosseguir na execução. Desistência voluntária. Mas a vítima acaba morrendo, ele não vai ter o benefício da ponte de ouro, não. Ele não vai ter o benefício da desistência voluntária, porque o resultado ele não pode acontecer. A consumação, ela não poderá acontecer, tá certo? Já no arrependimento eficaz, o agente ele vai iniciar a execução. Ele ultima os atos de execução e depois ele pratica uma segunda ação. Ele pratica uma segunda ação, que é o socorro. Ele pratica uma segunda ação para evitar que o crime se consume. E aí ele atira na vítima, depois arrependido ele socorre. Poxa, ele queria matar, mas depois ele se arrependeu e socorreu. Nesse arrependimento ele foi eficaz? Foi, professora. Ele foi eficaz porque a vítima sobreviveu. Nos dois casos, ok? Nos dois casos, nós vamos ter a descaracterização da tentativa e o agente responderá apenas pelos atos já praticados. Aí, a nossa letra A vai dizer o seguinte: no arrependimento eficaz, o agente interrompe a execução do crime. Ele interrompe a execução do crime? Não. Ele interrompe na desistência voluntária. No arrependimento eficaz, ele pratica todos os atos de execução. Lembra o que eu falei? Ele ultima a execução. Ele pratica todos os atos de execução, mas depois ele pratica uma segunda ação, buscando aí evitar e conseguindo evitar o resultado. E continua, na desistência voluntária, o resultado é impedido após o agente ter praticado todos os atos. Vocês conseguem notar, conseguem perceber que ele trocou os conceitos? Ah, professora, mas aí a consequência vai ser a mesma, vai. Mas a assertiva, ela está errada, ok? Bora lá. Letra B. O arrependimento posterior pode ser aplicado nos crimes cometidos com violência ou grave ameaça. Gente, arrependimento posterior é o artigo 16 do nosso Código Penal, ok? O artigo 16 vai trazer que o arrependimento posterior é uma causa obrigatória de diminuição de pena. A pena será reduzida de 1 a 2/3. Quando o artigo diz que o juiz pode reduzir a pena de 1 a 2/3, é um poder-dever do juiz, certo? E o arrependimento posterior, de acordo com o Código Penal, ele, para ser reconhecido, ele precisa acontecer nos crimes sem VGA, nos crimes sem violência nem grave ameaça à pessoa, quando o agente voluntariamente repara o dano ou restitui a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa. Então, o Código Penal, ele fala de crime sem VGA, ok? Sem VGA. Mas aí eu quero que vocês se liguem, porque lá no workshop que hoje, agora há poucos minutos, nós liberamos para você, nós vamos dar uma observação importantíssima para você, advogado. Para você que tem o seu cliente, não dá para a gente negar a autoria. Será que um arrependimento posterior poderia acontecer num crime violento? Será que sim? Será que não? Essa dica para você que está aí no seu dia a dia forense, para você que se prepara para concursos mais complexos em direito penal, ela está disponível lá no workshop. Então, não esquece de fazer o teu cadastro para receber essas 3 aulas, tá bom? Letra C. Em se tratando de tentativa branca ou incruenta, a vítima não é atingida e não sofre ferimentos. Se tratar-se de uma tentativa cruenta, a vítima é atingida, é lesionada. Isso está perfeito.
é uma classificação da tentativa quanto ao objeto material. Nós vamos estudar que se no crime de tentativa o agente consegue atingir a vítima, consegue atingir o objeto material, nós temos uma tentativa cruenta ou vermelha. Se porventura ele não consegue atingir o objeto material, a tentativa será branca, também chamada de incruenta. Então a letra C ela está correta. Vamos ver o erro nas outras. A diferença entre tentativa e tentativa abandonada é que no primeiro caso o agente diz eu consigo, mas eu não quero. E no segundo, o agente diz eu quero, mas não consigo. É o contrário. A tentativa abandonada é a desistência voluntária. Essas duas frasezinhas que ele trouxe aí, eu consigo, mas eu não quero. Eu quero, mas eu não consigo, é a famosa fórmula de Frank, que ela é utilizada na diferença entre tentativa e desistência voluntária. Na tentativa, ele quer o resultado final, mas ele não consegue por circunstâncias alheias à sua vontade. Pega mais uma vez a tua legislação. Pega a tua legislação e grifa o artigo 14, inciso 1. Inciso 2 do Código Penal. Porque o artigo 14, inciso 1, vai trazer o conceito de crime consumado e o inciso 2 do mesmo artigo 14 vai trazer o conceito de tentativa. Quando iniciada a execução, o agente não consegue chegar à consumação por circunstâncias alheias à sua vontade, por circunstâncias estranhas à sua vontade. Então, bora lá para a letra E. Letra D, né? Até a letra D. Segundo, então, a primeira questão, certo? O gabarito é letra C. Deixa eu só conferir aqui se tem essa letra E ou é só a primeira questão. Tem uma letra E. Tem uma letra E aqui. Então, vamos trabalhar aqui. A desistência voluntária e a tentativa abandonada são espécies de arrependimento eficaz. Não, gente. Desistência voluntária é uma coisa e arrependimento eficaz é outra. Desistência voluntária e tentativa abandonada são uma coisa. Arrependimento eficaz é outra. Agora, eles estão no mesmo tipo penal. Que estão em que tipo penal? Artigo 15, ok? Artigo 15, que é a nossa ponte de ouro no direito penal. Por que ponte de ouro? Porque o indivíduo ele não vai responder pelo crime que ele pretendia inicialmente, ele não responde pela tentativa, ele responderá apenas pelos atos que porventura ele já tiver praticado, tá certo? Então a nossa primeira questão, o gabarito, é letra C de cadáver. Vamos para a segunda? A imputabilidade é definida como? Gente, que maravilha quando fala imputabilidade penal. Nós faríamos tranquilamente uma live somente falando de imputabilidade penal, porque é um universo infindável. Bora lá. O que é a imputabilidade? A imputabilidade é a capacidade de ser responsabilizado criminalmente pelos seus atos. O indivíduo, para ser considerado imputável, ele tem que ter 18 anos ou mais e ser mentalmente são e estar com as suas faculdades mentais perfeitas. Caso contrário, ele poderá ser considerado inimputável ou semi-imputável. A imputabilidade somos nós que temos 18 anos ou mais,
somos mentalmente sãos, ou seja, entendemos o caráter ilícito de nossas condutas, dos nossos atos e conseguimos nos determinar de acordo com o nosso entendimento, certo? E aí ele pede, a imputabilidade é definida como? Letra A capacidade mental inerente ao ser humano de, ao tempo da ação ou da omissão, entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. O que vocês acham? Letra A, né? O conceito, o que eu acabei de conversar com vocês, é exatamente o que está na letra A, minha gente. E isso ocorre demais. É só você falar com alguns alunos, você prestar atenção nos depoimentos que nós trazemos aí para te dar uma força, para te dar um estímulo a cada quarta-feira. Imputabilidade é a capacidade de entender o que se está fazendo, de entender e de determinar-se, ok? Letra A. Letra B. A contrariedade entre o fato típico praticado pelo agente e o ordenamento jurídico. Não. Quando eu falo contrariedade entre fato e norma, fato e ordenamento jurídico, eu estou falando de antijuridicidade, de ilicitude. Não tem nada a ver. Letra C. Reprovabilidade ou juízo de censura que incide sobre a formação e a exteriorização da vontade do responsável da conduta criminosa. Não, minha gente, porque essas questões morais, se o ato ele é moralmente reprovável ou não, isso não está no estudo, não pertence ao conceito da imputabilidade penal. Na imputabilidade penal, eu vou apenas verificar se o indivíduo ele pode ser responsabilizado criminalmente pelos seus atos, porque ele tem a capacidade mental de entender ou determinar-se e se ele tem a idade mínima exigível, que é de 18 anos. Quando você fala de imputabilidade no direito penal, você vai pegar o seu código, quem aí nunca assistiu a aula comigo vai ficar com o código todo grifado, né? E isso faz bem. Você pega o código, vai grifar o artigo 27, ok? Que vai dizer que os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas da legislação especial, ou seja, o menor, o direito penal não pode cuidar dele, quem cuida dele é o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. E, ok? Você também vai grifar o artigo 26 do nosso Código Penal. O artigo 26 do Código Penal vai dizer que é isento de pena o agente que, em virtude de doença mental ou de desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era no momento da ação ou da omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, ok? E aí, se eu não me enquadro no artigo 27, se eu não me enquadro, ok? No artigo 26, eu sou considerada imputável, porque eu tenho 18 anos ou mais e consigo entender aquilo que eu estou fazendo, consigo entender os meus atos, ok? Estão precisando de um suporte aí no YouTube, né? Bora lá. Letra C. A reprovabilidade ou o juízo de censura que incide sobre a formação, nós já lemos. Letra D. A obediência às formas e aos procedimentos exigidos na criação da lei e principalmente na elaboração de seu conteúdo normativo, não. O processo legislativo, a formalidade que precisa ser observada na criação de uma lei não tem relação nenhuma com imputabilidade. E letra E, a necessidade de que a conduta reprovável
se encaixe no modelo descrito na lei penal vigente, no momento da ação ou da omissão. Gente, isso aqui é mega importante porque isso não tem relação com imputabilidade, mas quando eu falo necessidade que a conduta se adeque ao fato, eu estou falando de tipicidade, certo? Tipicidade. Eu já estou percebendo que essa nossa imersão prática, ela vai ser muito mais longa do que a gente possa imaginar, porque estamos na segunda questão e veja a quantidade de conteúdo, a quantidade de matéria vista. É por isso, uma questão envolve vários artigos, vários conteúdos, uma verticalização que você precisa ter e que você terá. Para isso, é só continuar aí nos seguindo e construindo esse raciocínio, porque quando você começa a ler a alternativa, você já precisa aprender a pontuar. Onde é que a alternativa está querendo me levar? Quando ele fala entre conduta e lei, eu tenho um fato típico, eu tenho tipicidade, na verdade, eu tenho esse encaixe perfeito entre a hipótese fática normativa, ok? E a conduta praticada pelo agente. Esse encaixe perfeito é o que nós chamamos de tipicidade. Então, para quem conseguiu baixar agora as questões, a questão de número 1 é a letra C de cadáver e a questão de número 2 é a letra A. Meus alunos saberão que é a letra A de aborto, ok? Vamos agora para a próxima questão, que vai dizer o seguinte: conforme a redação do Código Penal, letra A, veja que ele diz do Código Penal. Então, ainda que porventura, eu não li ainda, mas ainda que porventura ele traga alguma assertiva que tenha divergência entre lei e doutrina, como existe, por exemplo, no estado de necessidade, eu vou considerar o que a lei me diz, que ele diz de acordo com o Código Penal. Letra A. Configurada a tentativa pela falta de completude do injusto, a pena sempre deverá ser reduzida de 1 a 2/3. Configurada a tentativa pela falta de completude do injusto, a pena sempre deverá ser reduzida de 1 a 2/3. Não. Sempre não. Por quê? Porque existem crimes que não admitem a tentativa. Existem crimes em que a completude do injusto ela não vai acontecer e eu não vou ter a diminuição de 1 a 2/3. Eu vou ter uma pena diferente, como é o caso, por exemplo, do induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, que está lá no artigo 122 do nosso Código Penal, que traz penas diferentes aí. Deixa eu só ler para você o artigo 122 do nosso Código Penal. Se você chegou agora, corre e pega a tua legislação. Ah, mas é só uma live, mas eu preciso que você aprenda. Eu não estou aqui às 10 horas da noite, às 22 horas, falando para você, né, tá apenas escutando. Não, eu estou falando para você aprender a estudar. Então, pega teu vadimeco, vamos lá no artigo 122 e vamos à leitura. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça. Presta atenção nessa pena. De 2 a 6 anos se o suicídio se consuma. Ou reclusão de 1 a 3 se da tentativa de suicídio sobrevier lesão corporal de natureza grave. Então, ó, a tentativa do suicídio ocorreu, mas eu tive pena reduzida de 1 a 2/3?
Não, eu tive pena que era de 2 a 6, agora de 1 a 3 anos. Então, cuidado com essa letra A. Ah, professora, mas eu ia saber que isso estava errado porque o sempre, né? A gente já sabe que sempre, que um sempre está em uma assertiva, sempre estará errado. Tá certo? Não, tá errado. Tá errado por quê? Porque se a questão te disser que o erro de tipo essencial sempre excluirá o dolo, isso tá certo. Porque o erro de tipo essencial sempre exclui o dolo. Então, minha gente, não façam gambiarras. Não tenham preguiça de pensar e tentem memorizar tudo, não. Decorar tudo, não. Não. Entenda. Entenda o porquê está errado. Uma vez você entendendo o porquê, você, não precisa gastar seu tempo decorando, porque aquilo já foi internalizado e sempre que precisar daquela informação, você vai conseguir trazer esse conhecimento à tona, certo? Então, a primeira, a letra A, nós já vimos que está errado e o motivo. Letra B, crime impossível é tentativa impunível. Vamos todo mundo novamente pegar o código e ir lá para o artigo 17, quando ele diz que não é punível a tentativa do crime quando for impossível chegar à sua consumação. Seja pela absoluta o quê? Absoluta impropriedade do objeto ou absoluta ineficácia do meio empregado, ok? Então, o crime impossível é uma tentativa impunível, sim, é uma tentativa inidônea, uma tentativa, um crime oco, ok? É aquele crime que ele não vai conseguir consumar, não vai conseguir, seja pela absoluta impropriedade do objeto ou então pela absoluta ineficácia do meio empregado. Se você não sabe ou confunde absoluta impropriedade do objeto e absoluta ineficácia do meio empregado, para a gente não ficar aqui até meia-noite, você vai baixar o workshop e lá na aula, eu acho que é a aula 3 do workshop, você vai ter os exemplos e todas as explicações sobre a diferença de absoluta ineficácia do meio e absoluta impropriedade do objeto, certo? Ok? Então, bora lá. Artigo 17, vocês grifaram? Beleza. Vamos agora para a letra C. A desistência voluntária permite a interrupção do nexo causal sem a consideração da vontade. Gente, aqui é a questão. Tá tentando te confundir com causa, ok? Com desistência voluntária. Lembra o que eu acabei de te falar, que na desistência voluntária, no começo da nossa live, que na desistência voluntária, o agente inicia a execução e desiste voluntariamente de prosseguir na execução, ok? Então, ele começa e desiste voluntariamente. Não tem nada a ver quando ele diz que permite a interrupção do nexo causal sem a consideração da vontade. Não, ele considera sim a vontade, porque ele pode ir até o final e ele desiste voluntariamente. Lembra da fórmula de Frank que nós falamos agora há pouco. Eu posso, mas eu não quero chegar à consumação. E é por isso que ele vai ser beneficiado respondendo apenas pelos atos já praticados. A desistência voluntária é uma ponte de ouro. Vamos para a próxima. O arrependimento eficaz, quando pleno, exclui a pena. E quando parcial, permite a redução de 1 a 2/3. Minha gente, o que é o arrependimento eficaz? É o irmão, quase que gêmeo, da desistência voluntária.
irmão quase que gêmeo porque eles estão no mesmo tipo penal, certo? Mas existe a diferença. A diferença é que no arrependimento eficaz, o agente, ele conclui a execução e depois ele pratica uma segunda ação, conseguindo evitar a consumação. Então, quando a questão diz aqui que o arrependimento eficaz exclui a pena, tá errado, quando pleno. E quando não pleno vai diminuir a pena, também tá errado. Porque o arrependimento, que é uma causa obrigatória de diminuição de pena, é um arrependimento posterior, que está no artigo 16. Não tem nada a ver com arrependimento eficaz. Então, risca também essa alternativa. E a alternativa, a letra E, vai dizer o seguinte: pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que houver causado dolosamente. Não, vai dizer ao menos culposamente, no momento oportuno. Nós vamos trabalhar os crimes préter-dolosos, ok? Isso é texto de lei. Deixa eu te mostrar aqui. Deixa eu te mostrar aqui o artigo, mais uma vez, né? Você precisando da sua legislação. Artigo 19 do nosso Código Penal vai dizer o seguinte: pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que houver causado ao menos culposamente. A prova falou e eu tô te mostrando. Texto de lei. Ao menos culposamente. E a questão trouxe dolosamente. Risca aí, está errado, coloca do ladinho. Artigo 19. Vamos passar para a próxima questão, porque essa foi a letra B, certo? De bala. A alternativa que está correta é a letra B, que vai dizer: o crime impossível é tentativa impunível. Isso está correto, o restante está errado. Vamos para a próxima questão. Considere. Quando ele traz muitas alternativas, né, para a gente considerar, eu primeiro vou ler o que ele quer que eu considere. Por quê? Porque eu já vou ler buscando o que ele vai me perguntar, tá bom? Então vamos ver o que ele quer que a gente considere? Considere. Dentre as causas excludentes de ilicitude, inclui-se o que consta apenas em... Ele quer que você marque as justificantes penais. O que são justificantes penais? São causas de exclusão da ilicitude. Meus amores, lembra do conceito tripartido de crime, do conceito analítico tripartido de crime, que vai dizer que crime é fato típico, antijurídico e culpável, ok? Quando a gente fala de antijuridicidade, que é o segundo elemento do conceito de crime, a antijuridicidade é aquilo que é contrário ao ordenamento jurídico. Mas a prova raramente vai te pedir o conceito de antijuridicidade. A prova vai te pedir as justificantes penais. São várias. Ele quer aí que você marque as causas de exclusão de ilicitude. Vamos lá. Obediência, cadê? São causas de exclusão de ilicitude, não é isso? Dentre as causas de exclusão de ilicitude, inclui-se apenas o que consta em obediência hierárquica. Obediência hierárquica, gente, exclui a ilicitude. Obediência hierárquica é uma dirimente penal, ela exclui a culpabilidade. Estado de necessidade exclui a ilicitude, estado de necessidade exclui a ilicitude. Deixa eu pegar e marcar aqui, obediência hierárquica não, estado de necessidade sim. Exercício regular de um direito. O exercício regular de um direito exclui a ilicitude e a legítima defesa, ela também exclui a ilicitude. Como é que você sabe, profa?
leia o artigo 23 do nosso Código Penal, que o artigo 23 vai dizer o seguinte: exclui a antijuridicidade ou não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de um direito. Ele trouxe aqui item 2, 3 e 4, ok? E isso está na letra B. Confere aí comigo. Letra B, 2, 3 e 4. Por que a obediência hierárquica não vai entrar? A obediência hierárquica não vai entrar porque a obediência hierárquica, ela vai excluir a culpabilidade, ela vai excluir a exigibilidade de conduta diversa. É aquele quadrinho que Andresa, no início da live, falou que o quadrinho é inesquecível, que até hoje ela lembra do quadro, que ela estuda o quadro, que ela tem o caderno sagrado dela com o quadro. Esse quadrinho que nós precisamos entender, e com esse quadrinho a gente responderia facilmente essa questão, tá certo? Então, gabarito, letra B. Vamos para a próxima? Levando em conta o que sustenta a teoria tripartida do conceito analítico de crime, o fato típico, a antijuridicidade e a culpabilidade são tidos como elementos componentes da figura delituosa, sem os quais este ente jurídico penal não se aperfeiçoa. Com fundamento na referida conceituação e em seus desdobramentos no direito penal, ou seja, a questão vai começar agora. Tudo o que ele falou não interessa de nada para o gabarito. Ele quer que você afirme corretamente quais são as causas supralegais de exclusão da tipicidade. Que questão linda! Bora lá. O que são causas supralegais? Causas supralegais são causas que estão previstas, que excluem, mas não estão previstas na lei, ok? O código não trata, mas elas são admitidas em direito. Mas ele não quer qualquer causa supralegal, não. Ele quer causa supralegal de exclusão da tipicidade. Então, bora lá. Inexigibilidade de conduta diversa. Inexigibilidade de conduta diversa, ela vai excluir a culpabilidade. E erro de tipo permissivo exclui o fato típico, ok? Mas todas as causas aí são legais, estão previstas na lei. Coação moral irresistível e erro de proibição excluem a culpabilidade e estão na lei. Insignificância da lesão ao bem jurídico e adequação social são dois princípios. Princípio da insignificância ou da bagatela ou princípio da adequação social. Nós estudamos sempre esses dois princípios como causas de exclusão da tipicidade. E são causas supralegais por quê? Porque você não vai encontrar o código falando, ok? Trazendo o princípio da insignificância, o princípio da adequação social. Mas esses dois princípios são admitidos no nosso ordenamento jurídico e eles funcionam, eles têm um condão de excluir a tipicidade. A tipicidade material, tá bom? Fica aí a dica. Embriaguez pré-ordenada, não. Na verdade, a própria lei também prevê embriaguez pré-ordenada e ela funciona até como um agravante. E obediência hierárquica, a obediência hierárquica ela vai excluir a culpabilidade. Se ela excluir a culpabilidade. E está previsto na lei. Coação física irresistível e violenta emoção. Gente, a violenta emoção, violenta paixão, não exclui a culpabilidade, certo? Não exclui a culpabilidade. Dá uma lidinha lá no artigo 28 da nossa lei, tá bom? Do nosso Código Penal, artigo 28.
Vamos para a próxima questão? Então, o gabarito, que aqui a numeração tá louca, o gabarito dessa questão é a letra C, ok? C, insignificância e adequação social. Próxima questão. Quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão? Grifa aí, eu vou grifar também, tá? Injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Qual é o instituto aí? E aí tem gente que faz quadros e quadros, teorias e mais teorias para diferenciar o estado de necessidade e a legítima defesa, ok? Mas não tem mistério. Eu só vou pedir para você lembrar de uma coisa. O estado de necessidade é para se salvar de um perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Tá lá no nosso artigo 24 do Código Penal, ok? Se você ainda não pegou o código, não pegou o vadimeco, corre e pega esse vadimeco. Não tem como a gente acompanhar um raciocínio sem o vadimeco. O meu tá aqui do lado, né? Qualquer coisa eu recorro a ele. Pega e grifa o teu artigo 24, ok? O artigo 25 vai falar da legítima defesa, ok? Quem usa moderadamente dos meios necessários repele injusta agressão atual, ok? Ou iminente a direito seu ou de outrem. O que você precisa lembrar é que o perigo relaciona-se com o estado de necessidade. Ao passo que a agressão injusta está relacionada com a legítima defesa. E a questão fala de quê? Digam para mim, agressão injusta. Se é agressão injusta, eu só tenho o instituto da legítima defesa. Lembrem disso. E está na nossa letra A de assassinato, ok? Legítima defesa, coloca aí. Ler artigo 25 do Código Penal, que é a legítima defesa. Agora, se você vai ler o artigo 25, leia também o artigo 24, que é o estado de necessidade. E lembre, perigo e estado de necessidade. Injusta agressão, legítima defesa, tá bom? Esse é o passo inicial para você entender aí as diferenças e não perder nenhuma questão que envolva legítima defesa e estado de necessidade. E aí as outras alternativas têm estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de um direito, estado de necessidade e obediência hierárquica. A obediência hierárquica nem faz parte de uma justificante. Nós já vimos em questão anterior que a obediência hierárquica ela vai excluir a culpabilidade, ok? Vamos agora para a próxima questão, que vai dizer o seguinte: determinado policial, ao cumprir um mandado de prisão, teve de usar a força física para conter o acusado. Acontece, né? Após a concretização do ato, o policial... Aí que está o problema. O policial continuou a ser fisicamente agressivo. Quando ele diz que o policial continuou a ser fisicamente agressivo, eu entro no excesso. O que era estrito cumprimento do dever legal passou a ser excesso. E aí ele diz, mesmo não havendo necessidade, para você não ter dúvida, né, do excesso. Nessa situação hipotética, o policial excedeu o estrito cumprimento do dever legal. Estrito cumprimento do dever legal por quê? Porque se o rapaz está recalcitrando, está violento, ameaça a sua integridade ou a integridade das outras pessoas, nós temos súmula vinculante que permite que o policial ele passe a algema no
no meliante, na pessoa, enfim. Mas no momento em que ele contém essa pessoa e continua sendo agressivo, esse estrito cumprimento do dever legal, ele começa a se exceder no seu estrito cumprimento do dever legal. E esse excesso, ele responde. E é exatamente esse o gabarito, que é a letra A, ok? Olha que ele nem falou de algema, né? Ele falou aí, ao cumprir um mandado de prisão. Então você grifa, cumpriu um mandado de prisão. Ele teve que utilizar a força física. Então, cumprir mandado de prisão, estrito cumprimento do dever legal. Letra A. Letra B, abuso. Abusou do exercício regular de um direito? Não, isso não tem relação com exercício regular do direito. Exercício regular do direito, por exemplo, é um esportista, ok? Que na prática do esporte ele acaba machucando outra pessoa, um boxeador, por exemplo, ele aí sim está no exercício regular de um direito. Prevaleceu-se de uma condição excludente de licitude? Inicialmente sim, mas quando ele se excedeu, não, o excesso é punível. Agiu sob estado de necessidade? Não. Estado de necessidade é a situação de perigo, tá certo? Manifestou conduta típica de legítima defesa. A questão não trouxe nenhum elemento que levasse você a uma legítima defesa. Ah, professora, ele diz aqui, cumprir mandado de prisão teve que usar a força física para conter o acusado. Então, isso é legítima defesa. Ele não usou a força física, mas ele disse na questão que ele usou a força física para reagir, para se defender de uma agressão injusta, não falou. Então, eu não posso presumir o que não está na questão, o que não está na alternativa. Então, gabarito letra A. Próxima questão. Assinala a alternativa que não contempla uma das excludentes de antijuridicidade dispostas no Código Penal Brasileiro. Então, bora lá. Eu vou começar de baixo para cima, certo? Ele quer o que não contempla uma justificante que está prevista no Código. Ele quer, minha gente, o que não está no artigo 23. Em outras palavras, ele quer isso. Utilização moderada dos meios necessários para repelir injusta agressão atual ou iminente. Como é o nome disso? Eu tava esperando vocês responderem, vê que louco. Como é o nome disso? Isso é injusta agressão. Eu tô falando de legítima defesa, certo? Injusta agressão, legítima defesa. Letra D. Ato de afastamento de uma situação de perigo para salvaguardar um bem jurídico próprio ou de terceiro. Situação de perigo, estado de necessidade. Letra C, imposição legal de um comportamento ao agente se a lei que está mandando estrito cumprimento do dever legal. Letra B, exercício regular de uma aptidão abarcada pelo direito. Isso é exercício regular de um direito que eu dei o exemplo do boxeador. E letra A, realização de ato após coação moral irresistível. Coação moral irresistível não exclui a juridicidade, excluirá a culpabilidade. Fizemos pelo menos umas 3 questões em que eu mencionei isso para vocês. Gabarito, letra A. Vamos para a nossa penúltima questão, a questão de número 9. Funcionário público municipal imprudentemente, grifa aí, imprudentemente. Eita, essa questão 9 veio até de gaiata no navio, porque ela vem falando de crimes contra a administração, que vai ser objeto das próximas lives, mas bora lá ela. Imprudentemente, deixa a porta da repartição aberta ao final do expediente. Imprudentemente nos remete à culpa. Assim, agindo, mesmo sem intenção, concorre para que outro funcionário público que trabalhe no mesmo local subtraia os computadores que guarneciam o órgão público. O município sofre considerável prejuízo. A conduta do funcionário configura que crime. Gente, a questão
de escrevente, né, de técnico judiciário. Ela estava pedindo misericórdia para você. Misericórdia, não é essa questão, nós estamos precisando de você. Por quê? A questão disse que ele praticou de forma culposa, falou com todas as letras, porque ele foi imprudente. Ele acabou favorecendo, auxiliando culposamente que um outro funcionário praticasse uma subtração, um peculato. O funcionário que levou os computadores, peculato doloso. Mas a questão quer saber a conduta, a tipificação do funcionário público que foi imprudente. Eu tenho o peculato culposo, ok? Peculato culposo. Você vai colocar aí do lado a letra A e vai colocar ver artigo 312, parágrafo 2º do nosso Código Penal, tá bom? Peculato culposo está no 312, parágrafo 2º do nosso Código Penal, é o nosso gabarito, letra A. Deixa eu ler para vocês agora a última questão. Não há crime sem dolo, resultado naturalístico, imprudência, conduta, lesão. Há crime sem lesão? Há crimes de perigo abstrato, por exemplo. Então, você dirigir embriagado, você pilotar uma embarcação sob efeito de entorpecente, você não colocou a vida de ninguém concretamente em risco, mas só pelo fato de você estar sob efeito entorpecente, dirigindo uma embarcação ou pilotando uma aeronave, o crime estará consumado, é um crime de perigo abstrato. Então, existe sim crime sem lesão efetiva. Não há crime sem dolo. Ok, porque o crime pode ser doloso, o crime pode ser culposo. Não há crime sem resultado naturalístico. Não, porque o resultado naturalístico, ele pode vir no crime, mas o crime também pode exigir apenas um resultado jurídico, um resultado formal, como um crime de mera conduta, uma corrupção passiva, que é um crime formal. Não há crime sem imprudência. Pode existir crime sem imprudência quando o rapaz, se eu estou falando de imprudência, estou falando de culpa. Então, o rapaz ele pode ser imperito, ele pode ser negligente, certo? Então, nós temos sim crime sem imprudência. Agora, quando ele diz, não há crime sem conduta. Será que eu posso ter crime sem conduta? Posso, professora. Posso, porque eu já tenho aqui um exemplo para lhe trazer. A omissão de socorro. Na omissão de socorro, ele deixa de fazer. Então, não há conduta, então existe crime, não existe crime sem conduta, certo? Errado. Errado porque lembra do conceito de conduta. Conduta é a ação ou omissão dirigida a um fim. Ação ou omissão humana voluntária dirigida a um fim. Se é ação ou omissão humana voluntária dirigida a um fim, eu não posso ter crime sem que exista uma conduta, certo? Porque essa conduta, seja uma conduta comissiva, seja uma conduta omissiva, ela tem que existir para existir crime. Da mesma forma que essa conduta, para ela ser válida, ela tem que ser voluntária, certo? Então, a nossa 10ª questão, a alternativa correta é a letra D, que de fato não há crime sem conduta. Quando a letra A diz dolo, você coloca do lado culpa, para você saber que existe crime sem dolo, porque eu tenho crime culposo. Quando ele fala resultado naturalístico, coloca do lado crime formal. Quando ele fala imprudência, você coloca do lado negligência, imperícia, para você lembrar que existe. Conduta, realmente não há crime sem conduta. E lesão, você coloca do lado crime de perigo abstrato.
certo? E então veja o quanto nós ainda vamos conversar nas nossas lives tratando do tema imersão prática. Nós vimos questões de várias organizadoras. Vimos questões do MFC, vimos questões do CESP, VUNESP, FCC, vimos questões de muitas organizadoras e continuaremos nessa mesma linha na próxima quarta-feira, às 21 horas. Eu espero que vocês tenham aproveitado, tenham baixado as questões. O vídeo, ele vai ficar disponível, porque o número de conteúdo, a quantidade de conteúdo é muito grande. Então, seria impossível, nós ficamos o que aqui? 40 minutos? Em 40 minutos, vocês conseguirem absorver a totalidade das informações. Então, vai ficar disponível para vocês irem assistindo, irem revisando e responderem essas questões, certo? Qualquer dúvida, você tem aí o Loucos por Direito Penal no Instagram, você pode mandar mensagem, no Face, nos comentários no YouTube, tá certo? Você deixa a dúvida que eu pessoalmente vou responder de uma a uma. E você já sabe que na próxima quarta-feira nós temos um encontro marcado às 21h30. Agora são 11 horas, né? São não, 11 horas não, é mentira. É mentira que não são 11 horas, é mentira. Ficam boicotando a gente, na verdade. Mas nós nos encontramos na quarta-feira. Nós temos um encontro marcado. Vocês vão ficar com Andresa, com a história de Andresa. Para quem pegou aí a live depois que a Andresa passou. E não se esquece que por aqui nós somos todos loucos por direito penal. Tchau, tchau. Eu comecei a estudar no ano 2013, no começo de 2013, porque eu trabalhava numa empresa privada e eu fui demitida na época e eu joguei toda aquela minha vontade de crescer nos concursos públicos. Só que eu comecei a estudar para concurso de bombeiro. Eu na época era bem gordinha, perdi quase 20 quilos e não saiu o concurso dos bombeiros, eu resolvi estudar para outros concursos. Eu fiz agente de trânsito de Pojuca, fiz agente de trânsito de Jaboatão, fiz guarda municipal de Jaboatão, mas infelizmente eu não passei em nenhum deles. Porque eu não tinha, como é que eu vou explicar? Eu não tinha uma formação fixa, uma boa formação para estudo de concurso. Então foi aí que eu resolvi estar para concursar a Guarda Municipal do Recife. Teve a primeira prova. Infelizmente eu ia levar ponto e corte e felizmente o concurso ele foi suspenso. Na época mudaram a data da prova. Foi aí que eu vi a luz no fim do túnel e conheci a Amanda. Fiz a isolada dela de Direito Penal. E assim, para mim foi a salvação de tudo, porque na época eu fiz também o concurso da PM da Paraíba e eu só errei uma questão de Direito Penal e Processo, com as aulas dela. E assim, eu fiz um curso regular também com ela de Processo Penal e eu só errei uma questão, então assim, aquilo para mim foi fantástico, maravilhoso. E na Guarda Municipal do Recife, eu só errei uma questão de Direito Penal, porque era um bloco dividido entre Constitucional e Direito Penal. E eu só errei uma questão, então assim, para mim foi maravilhoso. Foi a melhor coisa para mim, foi essa isolada que foi o divisor de águas. Atualmente eu estou estudando para concurso de Polícia Civil, estou terminando minha faculdade agora. E para mim, penal é a matéria mais importante, junto com o processo, que são as duas matérias que a professora ensina. E eu continuo estudando, eu fiz uma isolada com ela em 2014 e continuo estudando até hoje pelos áudios e pelo caderno. Eu lembro que eu perdi o caderno da professora. Eu esqueci num cursinho que eu fiz, enfim, não preciso dizer o nome, mas eu perdi em sala de aula. E eu fiz uma promessa. Eu fui pagar a promessa lá no Morro da Conceição, porque o caderno de penal é muito importante para mim. É extremamente importante, porque eu não sei se as pessoas já tiveram aula com a Amanda, mas ela faz um quadrinho maravilhoso. Ela divide o conceito analítico de crime e é um quadrinho que começa em culpabilidade, ela bota do final para o começo e não tem como você esquecer. Eu não esqueço mais.
Então, para mim é importante, eu vou fazer outros concursos e penal para mim é uma matéria de extrema importância, que eu estudo até hoje pelo caderno dela. Minha gente, vocês não têm noção, eu tinha muita dificuldade em direito penal. Era uma matéria que eu tinha extrema dificuldade, processo nem tanto, mas direito penal eu lembro que quando eu abri a prova da Guarda Municipal, a primeira que teve, eu abri a prova e eu disse, meu Deus, eu não sabia de nada. Eu só acertei uma questão na primeira prova e na segunda eu só errei uma, é para você ver como as coisas aconteceram. E na segunda eu disse, essa é a minha chance, é a chance que eu vou passar, agora eu vou passar. E foi quando abriu a isolada e eu resolvi fazer e foi um dos melhores investimentos que eu fiz. Porque realmente a matéria de direito penal para a prova da Guarda Municipal foi chave, foi para fechar com chave de ouro. Hoje eu sou servidora pública municipal, sou guarda municipal do Recife, com muito orgulho, agradeço muito a Deus por isso, agradeço muito a Amanda também, porque sem ela nada disso seria possível. Quem tiver alguma dúvida pode procurar ela, tem o Loucos, tem a página dela no YouTube, tem as isoladas, eu recomendo muito, o quadrinho dela é fantástico e eu agradeço por tudo. E os próximos objetivos, eles não morreram aqui, continuo estudando para concurso e se Deus quiser eu vou passar na Polícia Civil.